Amém. Esse Deus maravilhoso tem um convite para mim e para você. Ele rompeu a história para que eu e você pudéssemos desfrutar de amizade, de comunhão com Deus. Como anda a sua comunhão com Jesus? Senhor, que a verdade da Tua palavra toque em nossos corações e que os cantos e áreas que precisam ser chamados para perto do Senhor, de fato, sejam atraídos. Que nada, nem ninguém, nem nós mesmos impeçamos o Senhor de falar aos nossos corações. Que o Senhor nos leve a desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Como está a sua relação com Jesus? Como está a sua amizade com Jesus? Quando eu lhe faço essa pergunta, eu não estou perguntando para você como está a sua frequência na igreja apenas, como está a sua ética, como está seu serviço religioso, mas de verdade, lá no seu íntimo, o quanto você tem desfrutado de Jesus no seu dia a dia? O quanto as coisas mais corriqueiras e mais comuns da sua vida você tem desfrutado de Jesus? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus no dia de hoje. Nós, como Brasil, celebramos a Páscoa, essa verdade tão importante de um Deus que rompe a história e vem ao nosso encontro. Morre a morte que era minha, a morte que era tua, ressuscita, nos atrai para si. Mas essa verdade da Páscoa não pode ser uma verdade histórica, linda, comemorada, encenada, cantada, se ela não for vivida no nosso cotidiano. Quando a palavra de Deus fala para mim essa pergunta, quando a palavra de Deus fala para você essa pergunta, como você se sente? Como alguém constrangido, que quer se esconder de Deus, como nós vemos ali em Gênesis, Adão e Eva após pecar e querer se esconder de Deus? Ou você se sente como alguém atraído por este amor, que não tem como se esconder? Não tem, porque Ele já quebrou todas as barreiras, Ele já quebrou todos os impeditivos, e Ele então te chama para perto de Deus. Quando nós somos levados a essa pergunta, eu quero te fazer uma outra reflexão. Como resposta a essa pergunta, eu e você somos convidados por Deus. Nós somos convidados por Deus a algo extremamente extraordinário, incomum, grandioso, que é compartilhar com Deus de seus segredos, que é compartilhar com Deus de sua intimidade. Como pode o Deus de toda a história, aquele que é santo, 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 a perfeição da santidade, convidar alguém como eu, convidar alguém como você, a uma intimidade, uma relação com Deus? Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 15, nós vamos nos atentar ao versículo 15, mas eu quero ler com você alguns outros versos. João, capítulo 15, versículo 15, enquanto você abre, eu vou te dando aqui algumas informações a respeito destes parágrafos. Mais especificamente o parágrafo aqui do versículo 12 ao 14, Jesus estabelece o mandamento do amor, como uma definição de sacrifício à obediência, como uma amizade, como entendimento à obediência. Eu quero daqui a pouco contextualizar o versículo 15, que nós vamos nos atentar, mas eu quero te fazer uma pergunta. Olhe para mim rapidinho, deixa eu te fazer essa pergunta para que você se concentre o máximo possível. Quando você precisa obedecer a Deus, você tem obedecido sem entender, ou você obedece por um entendimento profundo? É interessante porque esse texto bíblico vai nos mostrar, eu acabei de ler o parágrafo, a explicação do parágrafo aqui para vocês, nós vamos ler os versos agora, nos chama a entender que Deus nos convida a obedecer por um propósito gigantesco, por um propósito grandioso. Ele explica a razão, e a razão é o seu próprio amor. Amor que enfrentou a cruz em nosso lugar. Amor que toma a nossa maldição
e se torna maldição em nosso lugar. Quando Deus nos manda obedecer, quando o Senhor Jesus nos ordena a obediência, não é uma obediência tola, burra, insana. É uma obediência que há entendimento e que nós podemos confiar. E a base é a relação do amor e a amizade. Vamos então para o texto, João capítulo 15. Eu quero começar lendo com você lá no versículo 5, um versículo muito importante, um versículo sempre muito importante para mim e para minha família. Todos são, mas alguns marcam a nossa trajetória. Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E aí eu quero pular alguns versículos com você, e eu já quero ir lá para o versículo 14. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. E aí olha o que Jesus disse, e é a verdade que a gente precisa estudar nessa manhã. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Na educação de filhos, algumas pessoas seguem algumas teorias que dizem: você tem que me obedecer, pronto e acabou. Faz o que eu mando porque eu sou autoridade, eu sou pai, eu sou mãe, você obedece, pronto e acabou. Não vou discutir essa colocação. Creio que os nossos filhos precisam nos obedecer, quando entendem tudo ou não. Mas a questão é que eu me preocupo um pouco com essa frase na nossa relação com Deus e também na nossa relação uns com os outros na conexão com Deus. Porque quando eu olho para o versículo 15, eu vejo claramente Jesus elevando a nossa condição de discípulos a uma condição de amigos. Amigos que têm revelado da parte dele o porquê ele diz faça ou não faça. Queridos, se nós apenas obedecermos a Deus sem o entendimento de quem é Deus nas nossas vidas, isso é legalismo. Isso é religiosidade à parte de Deus, mas não é evangelho. Agora, entender que Deus me ama, e porque Ele me ama, porque Ele me ama, porque Ele me ama, porque Ele sabe o que é melhor para mim, eu preciso submeter a minha vontade enganosa, a minha vontade inconstante, de um coração que a Bíblia diz que é corrupto, que é inconstante, que é enganoso, que não é confiável, àquele que é confiável, ao amor que rompeu a história, morreu a minha morte, mas não está morto, ressuscitou, e porque este amor me alcançou, eu posso negar o meu coração, eu posso negar a minha vontade enganosa, eu posso amar aquele que não é digno de amor. Quantos de nós somos cercados de pessoas que naquela circunstância, naquele momento, não são dignas do nosso amor? Todos nós. Mas nós não ministramos o amor porque o outro merece, mas porque nós somos amados de forma imerecida. Como está a sua relação com Jesus? Como estão as suas lutas, os seus medos, as suas frustrações, as suas angústias? Eu estou lendo a Bíblia neste ano na sequência cronológica, como os fatos aconteceram. E lendo, eu tenho lido 1 e 2 Samuel, mas também estou lendo Salmos, que são correlatos a esse mesmo período. E é interessante como Davi, ele chega à presença de Deus e ele literalmente vomita suas dores, seus medos, suas injustiças, suas angústias, dizendo para Deus exatamente o que ele está sentindo. O quanto eu e você estamos desfrutando dessa relação com Deus. Deus nos chama a uma amizade com Jesus, a uma relação de amigos que confiam no amor, e porque confiam no amor se submetem, porque confiam no amor decidem amar com base no amor de Deus. Agora que nós já estamos contextualizados a isso, eu te pergunto, como anda essa sua relação de obediência e amor ao Senhor? Se você tem vivido a sua rotina de trabalho intensa, sua rotina de viver intenso, desconexo de Deus, desconexo de uma dependência, de uma consagração, de um direcionamento, talvez você precisa realinhar a sua relação com Jesus hoje. A relação de amor que te chama para perto e te chama a desfrutar.
Se você está caminhando cheio de dores, de angústias, ao ponto que a sua alma está travada e você já nem consegue mais buscar ao Senhor, hoje é dia de consertar a sua relação com o amor que quebra todas as barreiras, com o amor de Deus que é capaz de ressuscitar o seu filho, mas que também é capaz de me reconectar a Ele, de te reconectar a Ele. Nesse trecho, Jesus está se despedindo dos discípulos, mas os preparando para aquilo que viriam a viver. Da mesma maneira, esse trecho nos convida a uma relação íntima com Deus, no nosso viver cotidiano nas nossas vidas. Nesses versos 12 a 15, claramente Jesus aprofunda a relação deles com os discípulos, estabelecendo a obediência com base no quê? Na relação. A obediência com base no amor. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que os nossos filhos não entendam, se nós ministramos amor aos nossos filhos, verdadeiro amor, eles vão nos obedecer, mesmo sem entender, se o Senhor assim ganhar o coração deles. Que o Senhor ganhe o seu coração nesta manhã. Que o Senhor ganhe o meu coração nesta manhã. Nos cantos e nas áreas que nós estamos relutantes diante de Deus. E então possamos nos entregar a este amor. Viva a profunda amizade revelada por Cristo. Eu acho que este convite resume esse convite geral ao amor de Deus, à fidelidade de Deus. Agora, você tem desfrutado desse amor? Você tem buscado viver a revelação desse amor com todos os recursos que Deus nos dá? Como viver esse propósito? Como caminhar neste privilégio que Deus nos dá? Um texto paralelo a esse me convida também e reafirma essa verdade ao meu coração e ao seu. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Queridos, esse texto é totalmente paralelo ao parágrafo lido antes, ou aos parágrafos lidos antes. A relação de obediência é uma relação de amor, é uma relação de entender o amor de Deus. Então, se algum lado na sua vida você não está obedecendo, diga: Senhor, me ajuda a me render ao seu amor, me ajuda a conhecer o seu amor. Como o apóstolo Paulo orou aos Efésios, que Deus aumente, que o Senhor Jesus aumente a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, todas as dimensões da compreensão do amor de Cristo por nós, para que possamos viver, desfrutar e refletir este amor. Algumas aplicações práticas para mim e para você. Experimente essa intimidade com Jesus. Olha esse convite para você. Experimente no seu cotidiano, na sua correria, na sua frustração, na sua queda, ou até no ápice, no melhor momento da sua vida, quando nós tendemos a nos distrair. Busque uma relação diária com Jesus. Priorize momentos de oração, de leitura da palavra, de meditação, de aprofundamento, de pequenos jejuns, de jejuns maiores. Compartilhe o seu coração com Jesus, seja transparente. Diga para Ele exatamente o que você está sentindo, e se você não sabe o que está sentindo, apenas diga: não sei, mas está estranho, estou travado, estou com dor, não sei, mas estou aqui. Aprofunde-se o seu conhecimento de Cristo, lendo a palavra de Deus, participando de cursos da igreja, participando das escolas bíblicas que a igreja oferece. Participe da missão de Cristo neste mundo, envolva-se ativamente com o serviço de Cristo, envolva-se com o proclamar do amor de Jesus. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar criatividade. E por último, confie na fidelidade de Jesus. Ele não negou a morte dolorosa, Ele não negou ser separado do Pai, por amor a você, por amor a mim. Ele é o único que pode, na verdade, receber credibilidade, confiança. Você não é, eu não sou, mas Ele é. Desconfiemos de nossas emoções, desconfiemos dos nossos sentimentos, mas aprendamos a confiar no Senhor. Uma frase que resume tudo é: deixe a distância e desfrute da relação em Cristo. Que esta amizade seja uma relação de viver e obedecer. Deixe a distância e desfrute da relação em Cristo. Que esta amizade seja a sua razão de viver e obedecer. Amém? Eu tenho um convite para vocês. Na semana que vem nós temos o culto à Viva, na sexta-feira, últimas sextas-feiras do mês, um culto onde nós estamos buscando que o Senhor aviva os nossos corações, desperte os nossos corações
para mais de Deus em nós e através de nós, para mais cura, para mais milagres de Deus, mas Ele só vai operar isso se nós orarmos, se nós clamarmos. Ele disse que Ele agiria por meio das nossas orações. E eu quero então desafiá-lo, junto com a Cris e o Léo, que estão desenvolvendo aí ideias e campanhas para a gente orar nessas semanas que antecedem o culto à Viva. E então a nossa igreja está desafiada. Pegue o seu celular rapidinho aí, abra lá no despertador e escolha um desses horários que eu vou falar. Pegue aí seu celular, não perca essa oportunidade. Você está sendo desafiado a orar, então, como igreja, para que Deus nos avive e nos desperte. Ou às 6 da manhã, todos os dias nessa semana, ou ao meio-dia, ou às 15 horas da tarde, ou à meia-noite, tá bom? Então nós temos 4 horários, escolha um desses, que você vai se comprometer a melhorar a sua relação com Jesus, conhecendo mais, fazendo-se na presença de Deus disponível a Ele, às 6, ao meio-dia, ou às 15, ou à meia-noite. Decida um desses 4 horários e nós vamos estar lembrando vocês através das nossas mídias, amém? Pai, obrigado por nos buscar para Ti, por nos atrair para o Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar tanto de nós, nos amar tanto, de forma inexplicável. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor quebre as barreiras dos sentimentos, as barreiras das emoções enganosas, dos sentimentos enganosos, e coloque os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras emoções com base na Tua palavra. Senhor, não permita que os nossos altos ou os nossos baixos nos impeça de desfrutar do Senhor, mas que de fato tudo que o Senhor conquistou naquela cruz, possamos viver e desfrutar em cada momento da nossa vida, em cada detalhe do nosso viver. É o que nós te pedimos com gratidão e dependência em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Simboliza
Essa próxima música que eles vão cantar é uma música que a igreja conhece, então a gente queria convidar vocês para cantarem bem forte com a gente. Eles vão fazer gestinhos, quem quiser fazer junto, sinta-se à vontade, mas cantem de todo o coração, muito forte junto com a gente, tá bom?